Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 6 e verso 15 na Bíblia Nova Versão Transformadora. Introdução. Apocalipse 20 descreve um período de 1000 anos, o milênio, após a derrota de Satanás, durante o qual Cristo reina com seus santos. O versículo 6, em particular, destaca a bem-aventurança e o status especial daqueles que participam da primeira ressurreição. Esta ressurreição é diferente da ressurreição final para julgamento mencionada posteriormente no capítulo. A importância deste versículo reside em sua promessa de comunhão íntima com Deus e Cristo e na garantia de proteção contra a segunda morte para aqueles que são fiéis. Ele oferece uma visão do destino glorioso reservado aos crentes que triunfam sobre as provações e perseguições descritas ao longo do livro de Apocalipse. Contexto histórico. Para compreender Apocalipse 20 verso 6, é crucial considerar o contexto mais amplo do livro de Apocalipse. Escrito em um período de intensa perseguição à igreja primitiva, o Apocalipse usa linguagem simbólica para encorajar os crentes a permanecerem fiéis em face da opressão. A imagem do milênio e da primeira ressurreição pode ter oferecido esperança e consolo aos cristãos da época, lembrando-os de que, apesar do sofrimento presente, um futuro glorioso os aguardava com Cristo. A ideia de reinar com Cristo por 1000 anos provavelmente ressoava com a promessa bíblica do reino de Deus, onde a justiça e a paz prevalecerão. Os que foram decapitados por causa de Jesus e os que se mantiveram fiéis, não adorando a besta, receberão o direito de julgar. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante, Apocalipse 20 verso 6 enfatiza a graça e a soberania de Deus na salvação. A primeira ressurreição geralmente se refere à ressurreição espiritual que ocorre quando uma pessoa aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Através da fé, o crente ressuscita para uma nova vida em Cristo, tornando-se participante da vida eterna. A promessa de que a segunda morte não tem poder algum sobre ele significa que os crentes estão seguros da condenação eterna e da separação de Deus. Ser sacerdotes de Deus e de Cristo implica que os crentes têm acesso direto a Deus através de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, e que participam ativamente de seu reino, servindo a Deus e aos outros. O reinado de 1000 anos, neste contexto, pode ser entendido como o reinado espiritual de Cristo em nossos corações e em nossas vidas, que precede o reino eterno e glorioso que virá. A aplicação para os crentes contemporâneos reside na certeza da salvação, na alegria da comunhão com Deus e na responsabilidade de viver como sacerdotes, proclamando o Evangelho e servindo ao próximo em amor. Referências cruzadas. Romanos 6 verso 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Este versículo ajuda a entender a primeira ressurreição como uma experiência espiritual que acompanha a conversão e o batismo, simbolizando a morte para o pecado e o início de uma nova vida em Cristo. 1 Pedro 2 verso 9. Vocês, porém, são povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo demonstra que todos os crentes são chamados para serem sacerdotes, oferecendo sacrifícios espirituais de louvor e serviço a Deus, e proclamando a mensagem de salvação em Jesus Cristo. Através desses versículos de referência, a compreensão de Apocalipse 20 verso 6 é aprofundada ao perceber que a primeira ressurreição e o sacerdócio são experimentados pelos crentes desde já, por meio da fé em Jesus Cristo. Esses versículos de referência ligam este versículo a temas bíblicos mais amplos de redenção, transformação e serviço. Estudo bíblico. Apocalipse 20 verso 15. Aqui está um estudo bíblico sobre Apocalipse 20 verso 15, conforme solicitado. Introdução. Apocalipse 20 verso 15 encerra a visão do julgamento final descrita no capítulo. Após o reinado milenar de Cristo e o aprisionamento de Satanás, segue-se a ressurreição dos mortos e o grande julgamento diante do trono de Deus. Este versículo, em particular, focaliza o destino final daqueles cujos nomes não constam no livro da vida, selando seu destino eterno no lago de fogo. É um ponto culminante, enfatizando a seriedade da escolha entre a salvação em Cristo e a condenação eterna. Contexto histórico.
O livro de Apocalipse foi escrito em um período de perseguição aos cristãos no Império Romano. A linguagem simbólica e as imagens dramáticas do livro tinham como objetivo confortar e encorajar os crentes, transmitindo-lhes a certeza da vitória final de Cristo sobre o mal. O lago de fogo, Apocalipse 20 verso 10 e verso 14, portanto, deve ser compreendido como uma representação vívida da separação eterna de Deus e das consequências da rejeição de Cristo, e não necessariamente como uma descrição literal de um lugar físico. A menção do livro da vida, Apocalipse 3 verso 5 e capítulo 13 verso 8, por sua vez, remete à crença judaico-cristã de que Deus registra aqueles que lhe pertencem, assegurando-lhes a vida eterna. No contexto do capítulo 20, este livro é o padrão pelo qual todos são julgados. Interpretação. Apocalipse 20 verso 15 declara que aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. A teologia protestante interpreta isso como um destino eterno de separação de Deus. A crença central é que a salvação é um dom da graça de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo, e não por obras. Efésios 2 verso 8 e 9. A inscrição no livro da vida é uma consequência da eleição divina e da aceitação de Cristo como Salvador. O lago de fogo representa a justiça perfeita de Deus em punir o pecado e a rebelião contra ele. Este versículo não deve ser interpretado como um endosso ao universalismo, mas sim como um aviso solene sobre as consequências da rejeição de Cristo. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um lembrete constante da importância de viver uma vida que reflita a fé em Cristo, proclamando o Evangelho e buscando a salvação daqueles que ainda não o conhecem. O amor de Deus e sua justiça são demonstrados neste verso. Todos têm a oportunidade de receber o dom da vida eterna. A rejeição desse dom é a causa do tormento eterno. Referências cruzadas. Daniel 12 verso 1 e 2. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e horror eterno. Este versículo do Antigo Testamento reforça a ideia de um livro onde os nomes dos salvos são registrados e a crença na ressurreição tanto para a vida eterna quanto para a condenação. Ele estabelece um precedente para o conceito do livro da vida e o julgamento final encontrado em Apocalipse. João 5 verso 28 e 29. Não se admirem disto, pois está chegando a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Este versículo, dito por Jesus, alude ao julgamento final e à separação entre os que fizeram o bem, aqueles que creem nele, e os que fizeram o mal, aqueles que rejeitam a Deus. Isso ajuda a solidificar a ideia de dois destinos possíveis, com base na resposta das pessoas à oferta de graça de Deus. Espero que este estudo seja útil.